Minasan Genki desu ka, em tradução livre. E aí, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu comecei em japonês porque eu vou falar das 12 gerações do Toyota Corolla. De linhas quadradas e faróis redondos, em 1966 vinha ao mundo o Toyota Corolla, o carro que seria o mais vendido do planeta. Para vocês terem ideia do sucesso que foi o Corolla já no início, em apenas 3 anos de mercado ele já era líder de vendas no Japão. Quando ele foi criado, o objetivo era ser uma opção de carro popular para os japoneses. Normalmente uma montadora demora alguns anos para pensar na próxima geração do modelo, mas a Toyota não. Um ano depois, em 1967, a fabricante já estava trabalhando na segunda geração do Corolla, que dessa vez deveria atender gostos mais exigentes. Na época, lá no Japão, estava sendo inaugurada uma estrada que ligava Tóquio ao sul do país. Eram cerca de 500 quilômetros de distância. E o que a Toyota fez? Ela trocou o tanque de combustível do Corolla para um de 45 litros de capacidade. Assim, o motorista não precisaria parar para abastecer no meio do caminho. A Toyota não perdia tempo no que se tratava de lançar novas gerações do Corolla, tanto que em 1974 já estava lançando a terceira geração do modelo, que dessa vez deveria atender às demandas de ar limpo, uma lei que surgiu em 1963 nos Estados Unidos, e um carro só poderia ser comercializado lá se ele atendesse a esses requisitos. Um outro fator interessante da época é que a terceira geração do Corolla foi a responsável por ultrapassar o Volkswagen Fusca no número de vendas. Oh my God! Yeah, baby, yeah! Apesar de já estar na quarta geração, o modelo não apresentava mudanças estéticas tão expressivas assim. Nessa fase, o objetivo era oferecer um carro que beirasse o luxo, mas que ainda assim fosse muito econômico. Esse era o fator mais importante na época, afinal, o Japão ainda estava na fase inicial de recuperação da crise do petróleo. Outro fator interessante da quarta geração é que foi nela que o Corolla atingiu 10 milhões de unidades vendidas. Nessa geração, acho que a principal mudança foi a troca de tração traseira para tração dianteira, o que fez com que o carro ganhasse mais espaço e também um design mais moderno, para a época, claro. Como vocês podem ver, ele ficou ainda mais quadrado e os faróis eram basicamente um retângulo perfeito. Vocês podem até questionar, mas na época isso era um design assim muito jovial, muito descolado, digamos assim. A sexta geração do Toyota Corolla tem muitas curiosidades. Uma delas é que na época os desenvolvedores chegaram até a estudar músicas japonesas para entender se o carro seria bem aceito pelos consumidores da época. Foram mais de 2.000 projetos apresentados até chegar à sexta geração do Corolla. Fazer a mesma coisa não vai rolar. Ué, tenta alguma coisa nova então. O carro ele foi redesenhado, ele ganhou curvas, ele ganhou traços mais arredondados, ele ficou um pouco mais sofisticado também. Tudo para se tornar mais atraente para as pessoas daquela época. Sétima geração. Mais silencioso, mais rápido, mais refinado, mais seguro. Essas eram algumas das características da nova geração do Toyota Corolla. Nessa altura do campeonato, as pessoas estavam cada vez mais exigentes no que se tratava de requinte. E se na primeira, segunda, terceira geração do modelo você lembra dele pelas linhas quadradas, agora ele vai ficando cada vez mais arredondado. Como vocês podem ver, agora ele ganhou curvas. Dá para acreditar que a Toyota contratou um desenvolvedor com o sobrenome Honda. O quê? Não acredito. Isso mesmo, achei bem afrontoso, principalmente para a época, viu? Mas foi isso aí. E ele tinha uma missão bem complicada, ele precisava tornar o Corolla mais econômico. Isso porque na época, não só os japoneses, mas como o mundo inteiro, tinham uma grande preocupação com a proteção ambiental global. Por isso ele precisava, além de deixar o carro
Mais leve, mais econômico, ele também deveria emitir menos poluentes. Você já ouviu falar no modelo Brad Pitt? Foi assim que ficou conhecida a 9ª geração do Toyota Corolla. Aqui o objetivo da equipe de desenvolvedores era totalmente estética. Eles tinham a missão de deixar o design do carro muito mais atraente, moderno e jovem, porque nessa época ele já era taxado como carro de tiozão. E a Toyota não se agradava desse título, ela queria um carro que atendesse, que agradasse, que fosse atraente a todos os públicos. Então, além de investir no design do modelo, ela contratou o Brad Pitt para ser o garoto propaganda do Toyota Corolla, dando assim a fama de galã ao modelo. Em 2006, para comemorar os 40 anos de Corolla, o que a Toyota fez? Lançou mais uma geração, é claro, dessa vez a 10ª. E eles tinham uma ideia muito interessante na época, que era fazer o cliente reconhecer as qualidades do veículo em apenas 5 minutos. Por isso, eles investiram não só no design, mas também em espaço, desempenho e tecnologia. Logo após o Corolla atingir 40 milhões de unidades vendidas no mundo, a Toyota resolveu lançar a 11ª geração do modelo. Essa não passou por muitas mudanças, apesar de ser uma troca de geração. Acho que as mais significativas foram de segurança e tecnologia. E no Brasil, a mais expressiva foi a troca do câmbio manual de 4 marchas pelo CVT. Gente, eu cansei de falar de tanta geração. Imagina a Toyota que teve que criar tudo isso. Mas vamos lá, se você tá aí ainda é porque você deve gostar mesmo de Corolla, hein? E se eu esqueci algum detalhe, se eu não citei alguma coisa que você gosta muito, coloca aí nos comentários que eu vou ler tudo. Afinal, não é fácil saber todas as coisas de 12 gerações de um carro. Corolla é um modelo que tem muita história. Então, vamos à 12ª geração, que foi lançada ano passado aqui no Brasil, em 2019. Na minha opinião, essa é uma das gerações que mais teve mudanças significativas, a começar pelo design do carro, que apesar de manter as linhas conservadoras, conseguiu trazer um ar muito mais jovial, moderno e atual para o carro e tirar aquele design de carro de tiozão quadrado, né? Outra novidade super interessante é que o Toyota Corolla chegou como o primeiro carro híbrido flex do mundo. Lembrando que a Toyota já foi a responsável por trazer o primeiro carro híbrido para o Brasil, que foi o Prius. E se você quiser saber mais algumas novidades dessa última geração do modelo, eu vou deixar aqui o link para uma matéria que eu fiz para a revista, listando as 10 principais novidades da 12ª geração do Toyota Corolla, o carro mais vendido do mundo. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e deixe muitos comentários me contando outras coisas sobre o Toyota Corolla. Até a próxima! O nome Corolla vem do latim e significa coroa de flores. A Toyota já tem esse costume há algum tempo de pegar nomes do latim para batizar os seus modelos. Um outro costume que ela também nutria quando lançou o Corolla era colocar nomes que começassem com a letra C. Tinha o Crown, tinha o Carina e tinha até o Corona. Lembra desse modelo?